mas agora vamos falar de um outro tema importantíssimo que está sendo monitorado com lupa em Brasília. O Tribunal Superior Eleitoral marcou para amanhã o julgamento das ações que pedem a cassação da chapa que elegeu o presidente Jair Bolsonaro em 2018. Nos dois casos, a acusação é de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação, já que a chapa de Bolsonaro teria pagado empresas para disparar mensagens em massa com informações falsas sobre os adversários do então candidato hoje presidente da República. Theo Cury, o nosso menino do judiciário, menino é elogio, viu, Theo? Porque o Theo joga um bolão aqui com a gente. Theo, conta pra gente um pouco a expectativa em torno desse julgamento. Boa tarde. Oi, Daniela, boa tarde para você, uma ótima tarde para quem nos acompanha. Julgamento que vai começar amanhã com o voto do ministro relator desse caso, que é o corregedor da Justiça Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão. E aí essas duas ações que foram apresentadas pela coligação do Partido dos Trabalhadores, quer a cassação do presidente Jair Bolsonaro e do vice-presidente Hamilton Mourão por abuso de poder político e econômico e uso indevido dos meios de comunicação, justamente acusando a chapa do presidente Jair Bolsonaro e do vice-presidente Hamilton Mourão de ter financiado a compra por meio de empresas de disparo de mensagens pelas redes sociais e pelo WhatsApp para atacar adversários políticos na campanha de 2018, que acabou consagrando o presidente e o vice-presidente Hamilton Mourão aos cargos de presidente e vice-presidente da República. Então, a expectativa para o julgamento que começa amanhã. O Ministério Público Eleitoral, o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, já disse que o Ministério Público Eleitoral é contra a cassação da chapa do presidente e do vice, alegando o seguinte, que não há elementos de convicção bastantes que comprovem o abuso do poder econômico da chapa. O Supremo Tribunal Federal chegou a compartilhar duas investigações, o inquérito das fake news e o dos atos antidemocráticos, com o Tribunal Superior Eleitoral, por entender que possivelmente os fatos poderiam ter alguma correlação. O Ministério Público Eleitoral entendeu, no entanto, que essas provas não tiveram impacto suficiente nas ações de disparo em massa. Qual que é a avaliação interna com algumas pessoas que eu conversei? Uma frase que chamou bastante a atenção, Daniela, que nem o Ministério Público, nem mesmo o Partido dos Trabalhadores se empenhou por essa ação. Outra ação que chama bastante atenção lá no Supremo e cujos olhos estão bastante atentos, e aí vem uma novidade que a gente traz aqui, é que deve ser retomado o julgamento na quinta-feira daquele pedido de cassação do deputado estadual Fernando Francischini. Esse sim pode trazer consequências mais claras para o presidente Jair Bolsonaro, porque esse deputado é acusado de fake news, é algo sem precedentes no Tribunal Superior Eleitoral. Isso pode sim ter um impacto, porque o presidente Jair Bolsonaro já é investigado por disseminar notícias falsas, desinformações com relação ao sistema eleitoral e as urnas eletrônicas. Então, o que for decidido nesse julgamento, que vai ser retomado na quinta-feira, o ministro Horback vai devolver a vista dele, que interrompeu o julgamento na semana passada, pode servir de baliza para a investigação envolvendo o presidente Jair Bolsonaro. Daniela. Deixa eu só checar, então, ver se eu entendi direitinho aqui, porque você trouxe duas, como eu disse, o cara bate um bolão, você monta um link para ele falar de um assunto, ele traz duas notícias. Isso é por isso que a gente gosta. Theo, então, o ministro Horback vai devolver amanhã o caso do deputado bolsonarista, pai do ex-presidente da CCJ da Câmara, o Fernando Francischini, disparou fake news já vista mais de 6 milhões de vezes na eleição, dizendo que tinha fraude na urna eletrônica. Aí ele agora, obviamente, foram investigar, não tinha fraude nenhuma, era tudo uma mentira, ele estava respondendo no TSE. O corregedor pediu pela cassação do mandato dele, porque utilizou mentira deliberadamente para chegar a essa equação de um vídeo visto 6 milhões de vezes, espalhando a informação que você apertava o botão, aparecia a foto de outro. Tudo mentira, gente, tudo mentira. Um ministro pediu vista, mas já estava 3-0 para caçar o cara. Tá um voto de ser cassado. Devolve amanhã, Theo? Devolve na quinta-feira, Daniela, na próxima sessão. Porque a sessão
Isso, quinta-feira. Quinta-feira é o julgamento. Lembrando que o TSE tem 2 julgamentos por semana, um na terça-feira às 7 da noite e um às quintas-feiras por volta das 9 horas da manhã. E a expectativa, então, é para esse julgamento ser retomado, é o segundo item da pauta de quinta-feira. O ministro Carlos Horbach devolve, então, para julgamento o pedido de vista, aquele pedido para analisar com mais tempo o caso, que fez interromper essa sessão na semana passada. Então, amanhã, terça-feira, a gente tem o voto, o início do julgamento das ações que pedem a cassação da chapa Bolsonaro e Hamilton Mourão, e na quinta-feira já está pautado a retomada do julgamento do deputado estadual Fernando Francischini por disseminação de notícias falsas envolvendo o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas. E aí, bastante atenção, a Daniela sabe muito bem, isso pode ter impacto no inquérito que apura o presidente Jair Bolsonaro por justamente disseminar notícias falsas naquela transmissão ao vivo que ele fez para trazer provas de que havia fraude nas urnas. O presidente não conseguiu trazer e, além disso, disseminou notícias falsas. O TSE pediu uma investigação para o Supremo Tribunal Federal e o presidente é investigado no inquérito das fake news e no TSE nesse inquérito administrativo. Daniela, então, quinta-feira a gente fica de olho também nesse julgamento.